Bom dia, oitavo ano. Aqui é a professora Caroline. Sejam bem-vindos a mais um semestre e a mais uma aula de gramática. Hoje, na nossa aula, iremos estudar o capítulo 7. Ele vai se referir aí à coordenação, tratando aí das orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas, mas que iremos frisar, dar maior ênfase às orações coordenadas sindéticas. É importante nós lembrarmos, recapitularmos, né, que no semestre anterior vimos um pouco das conjunções coordenativas e também as conjunções subordinativas, que fazem parte também desse estudo de coordenação. E recapitulando também sobre as orações coordenativas, orações coordenadas, elas são caracterizadas por duas orações, né? Vimos na semestre anterior que elas são coordenadas aí, elas são caracterizadas por duas orações sintaticamente independentes, certo? É aquela que vai se colocar ali do lado da outra sem desempenhar uma função sintática. Ou seja, elas são sintaticamente independentes. E quando eu me refiro no termo sintático, sintaticamente, eu estou me referindo aí ao termo sujeito, predicado, objeto, complemento nominal. Então, quando eu falar em sintático, sintaticamente, eu estou me referindo a esses termos, certo? A sua função na oração. Então, as orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas, certo? Não há função entre elas, uma função sintática que corresponde a essas orações coordenadas. E elas são classificadas em orações coordenadas sindéticas, que é a que vamos estudar e nos aprofundar mais, e as orações coordenadas assindéticas. E o que são as orações assindéticas, orações coordenadas assindéticas? São orações coordenadas que não são introduzidas por uma conjunção. Então, olha lá. Então, a primeira característica que temos das orações coordenadas assindéticas é que elas são orações coordenadas, mas que não são introduzidas ali por uma conjunção. Não há uma conjunção ali que ligue essas orações, certo? Então, por exemplo, os torcedores sofreram, vibraram durante a partida de futebol. Então vejamos aqui que há duas orações. Os torcedores sofreram, vibraram durante a partida de futebol. Então a minha primeira oração, os torcedores sofreram. Vemos aqui que temos um sujeito, os torcedores. E também temos nosso verbo, né? Sofrer, sofreram. Então, primeira oração, os torcedores sofreram. E segunda oração, vibraram durante a partida de futebol. Então vejamos que essa frase aqui não há uma conjunção que liga essas duas orações. Elas são orações coordenadas, certo? Elas têm um sentido, mas não são ligadas por uma conjunção, seja ela explicativa, seja ela aditiva, seja ela causal, certo? Então não há uma conjunção aqui. Vejamos que elas são ligadas apenas por uma vírgula, são separadas apenas por uma vírgula. Então, as orações, elas são coordenadas e são assindéticas, né? Em uma mesma frase que não possui uma conjunção, né? Para ligar ou fazer a relação entre essas orações. Por isso, elas são orações coordenadas assindéticas. Elas são separadas aqui por uma vírgula e não por uma conjunção. Então, quando se falar em oração assindética, lembrando que são orações coordenadas, são duas orações, que são coordenadas entre si, mas que são separadas por uma vírgula e não por uma conjunção, ok? Orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas, elas possuem síndeto, certo? Mas, professor, o que é síndeto? Bom, pessoal, síndeto é a conjunção que articula, que liga as duas orações. Então, quando se fala em síndeto, está se falando em conjunção, certo? É a conjunção ali que vai articular as duas orações. Então, as orações coordenadas
sindéticas são caracterizadas pelo período composto ligadas por meio de conjunção coordenativa, ou seja, são duas orações que estão ligadas por uma conjunção, que estão sendo coordenadas dentro dessa oração. Então, exemplo: o ladrão saiu do carro e atirou no homem. Vamos ver aqui a nossa primeira oração. O ladrão saiu do carro. Essa é a nossa primeira oração. E a segunda oração, atirou no homem. Vejamos que essa frase, ela está ligada aí por uma conjunção i, certo? O ladrão saiu do carro e atirou no homem. Então vejamos aí que é uma oração coordenada sindética, porque ela está sendo ligada por uma conjunção. Relembrando que as orações coordenadas assindéticas, elas não são síndeto, elas não têm síndeto, elas não têm uma conjunção, porque elas são separadas ali, ligadas e separadas por uma vírgula. Já as orações coordenadas sindéticas, elas possuem síndeto, elas possuem conjunções que liguem uma oração a outra oração, fazendo assim um sentido completo da frase. As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o sentido indicados pelas conjunções coordenativas que as introduzem. Então, as orações coordenadas sindéticas, elas são destinadas aí a partir de uma conjunção que será introduzida aí, tendo aí um sentido dentro da oração. Nesse caso, as orações, dependendo dos conectivos, né, das conjunções, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Mas nesse capítulo 7 que estamos estudando, revisando, estudando, iremos tratar apenas de duas conjunções, dois conectivos, que é aditivas e adversativas. No próximo capítulo, que é o capítulo 8, iremos estudar as próximas conjunções, que é as alternativas, conclusivas e explicativas. É mais aí para dar uma revisada, porque já vimos essas conjunções no semestre anterior, mas vamos dar uma pincelada mais aprofundadamente para nós entendermos um pouco mais sobre elas. Então, temos aqui as orações coordenadas sindéticas. Temos a primeira aqui, que é aditivas. Nas orações coordenadas aditivas, são as orações que estabelecem a relação de ideia de adição e de soma, certo? Então, vejamos aqui o primeiro exemplo. Não venderemos a casa, nem venderemos o carro. Vejamos que a conjunção nem, ela é uma conjunção aditiva, pois ela faz aí a soma das ideias dessas duas orações. Não venderemos a casa, a primeira oração, e não venderemos o carro, a segunda oração. Então, essa conjunção aqui, ela dá a ideia de adição, ela dá a ideia de soma, certo? E está aí somando essas duas orações coordenadas. Então, vejamos, tem essa conjunção, é uma oração coordenada sindética, certo? Tem síndeto, tem conjunção. Vejamos agora esse segundo exemplo, né? Supondo que um professor, né, eu, professora, vou pedir para você, você vai ler a página 30 e responder as questões, certo? Então, temos aqui essa frase. Você vai ler a página 30 e responder as questões. Veja que ler é uma ação e responder é outra, certo? Então, sendo essas duas ações nessa mesma frase, né, ela gera aí, nesse sentido, esse período entre duas orações, certo? Essas ações, elas se adicionam, ler e responder. Por isso, ela trata-se de uma oração coordenada aditiva, porque o é aqui, esse ezinho aqui, ele está fazendo a soma dessas duas orações. Você vai ler a página 30 e responder as questões. Então, são duas orações coordenadas sintéticas, porque possui síndeto, certo? Possui uma conjunção que liga essas duas orações. Temos também as orações coordenadas adversativas. É quando ela estabelece a oposição, a adversidade.
em certo sentido, o contraditório, certo? Então, quando se fala em adversativa, está se falando aí em estabelecer a oposição, a adversidade, diferença, o oposto, o contrário, certo? Então, vejamos aqui os exemplos. O primeiro exemplo temos: gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Vejamos aí, temos a primeira oração: gostaria de ter viajado. E temos a segunda oração: não tive férias, certo? Há uma contradição, certo? Há uma adversão entre essas duas orações. Essas duas ideias, já que ele gostaria, né, de ter viajado, mas ele não teve férias. Então, se ele não teve férias, ele não pode viajar. Então, vejamos aí que essa conjunção mais de adversidade, né, de oposição, ela dá essa ideia contrária, né? Gostaria de ter viajado, porém, mas não tive férias. Então, vejamos aí que é uma oração coordenada, porque possui duas orações ligadas a uma conjunção mais. Por isso, essa frase, essa oração, ela é uma oração coordenada sindética, porque possui uma conjunção, certo? Temos aqui também o segundo exemplo. Eu estudei bastante, mas não fui bem na prova. Nesse exemplo também há uma contradição entre essas duas orações, já que quando se estuda bastante, espera-se, né, ir bem na prova. Por isso essa oração aqui também, elas são coordenadas adversativas, porque ao mesmo tempo que ele diz eu estudei bastante, mas esse mais aqui dando ideia de adversativa, né, de oposição, não fui bem na prova, certo? Então, essa frase aqui, ela está relacionada a uma oração coordenada adversativa, porque a conjunção aqui dá a ideia de oposição, certo? E a frase, a oração por si, ela é uma oração coordenada sindética, porque possui essa conjunção que liga essas duas orações, ok?